As previsões não são das melhores mesmo. Tem ainda a baixa umidade do ar que causa outro problema. Luciano Rossetti já está aqui, né? Ele está do lado ali de uma médica e daqui a pouquinho vai falar com a gente, porque no início da manhã, Luciano, a temperatura já foi alta. Como é que está a sensação aí nesse momento agora? Amigão, salve-se quem puder, hein? 35 graus já está fazendo no sul do estado, de acordo com institutos de meteorologia. E a previsão é que a partir do próximo final de semana, as temperaturas cheguem a 40 graus. Os termômetros cheguem a 40 graus em algumas localidades do país. 45, eu nunca vi tanto calor assim. Pode causar uma série de problemas de saúde. E é sobre essa pauta de saúde que a gente vai conversar agora com a doutora Luzaneri Cruz, que é endocrinologista, vai falar dos principais problemas e cuidados, né? Indo por etapas, doutora, quais são os principais problemas que o calor excessivo pode causar? Boa tarde. Boa tarde. Fica até difícil a gente acreditar que vem esse calorão, né? Hoje um dia até fresquinho. Mas a temperatura corporal é um dos principais elementos que o nosso corpo tende a manter. Então ele vai querer manter essa temperatura. Para isso vai perder líquidos para o meio ambiente. E com isso a gente tem a famosa desidratação. A desidratação com tudo que a gente teme muito. Então pode ter tontura, alteração da memória, alteração do humor, a pessoa pode ficar irritada, pode ter até desmaios, né, síncopes, alterações do coração, pode ter até arritmia cardíaca. Então a gente viu, por exemplo, ano passado, naquelas ondas de calor da Europa, as pessoas até morreram. Então pode atentar até contra a vida. Com isso, também a gente pode ter uma alteração dos alimentos, aumento da proliferação de vírus e bactérias que já existem aí, né, no meio ambiente. E esse alimento, quando a gente come, a gente pode também ter as doenças que são as gastroenterites. Então a gente pode ter até doença infecciosa também advinda do calor. E com isso piora a desidratação e piora todo esse quadro que a gente está falando. Caramba, é muita coisa ao mesmo tempo, né, doutora? Então, os principais cuidados, né, quais são? Então, primeiro a gente precisa se hidratar, já que o que a gente mais teme é a desidratação. Então a gente precisa consumir o líquido que a gente gostar. De preferência líquidos não muito açucarados, né? Para a gente também não ter problema lá com o intestino e poder ter diarreia por excesso de açúcar. Então a gente vai tomar chás, sucos, muita água, o que a gente gostar. Deve evitar o álcool. O álcool não entra nesses líquidos, porque para metabolizar o álcool, a gente já aumenta a temperatura. Por isso que às vezes a pessoa toma um vinho e começa a sentir um calor. Se a temperatura externa está muito alta e a sua temperatura interna também aumenta pelo álcool, então o álcool deve estar fora, diminuir bastante o consumo de álcool. A gente deve consumir alimentos naturais, muito bem higienizados e ricos em água. Então vamos lá, frutas, legumes, verduras. A gente deve consumir os alimentos muito bem preparados, lavar bem a mão para a gente evitar as gastroenterites e com isso a gente poder ter, né, uma alimentação mais saudável. Outra coisa, evitar ambientes muito quentes, então dar um alô para o ar-condicionado e para o ventilador, né? Evitar ficar muito tempo em pé em lugares fechados, porque a gente pode ter um mal-estar só de ficar muito tempo de pé. Então, que a gente chama de síncope também. E as roupas bem leves, né? Evitar roupas pesadas. Acho que tudo isso aí pode contribuir para a gente diminuir a nossa temperatura corporal. Com certeza, fazer o que a gente está fazendo agora, né? Procurar uma sombrinha, aquele esqueminha, né, George, amigos do TN, sombra e água fresca, cuidados com a saúde. A doutora falou aqui muito bem, e a gente inclusive agradece a doutora Luzaneri Cruz, endocrinologista. Alimentos leves, fazendo um rápido resuminho, alimentos leves, muita hidratação, muita água, sombra e água fresca, meu amigo, porque a partir do próximo sábado, quando começa a primavera, o clima vai esquentar, a chapa vai esquentar, literalmente aqui no Espírito Santo. Mais ainda, né, Luciano? Porque até o dia 22 tem essa previsão aí da onda de calor. Muito quente mesmo. Ótimas dicas, ótimos cuidados para todo mundo. Obrigado aí, obrigada médica também.